Olá, nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para um Pod Citra. E hoje nós vamos falar sobre núcleo de convivência do idoso. Serviço lindo. E vamos conversar com uma pessoa tão linda quanto a nossa querida Áurea, que trabalha no núcleo de convivência do idoso. Áurea, me fala um pouco sobre você. Eu sou a Áurea Rosa da Cruz, eu sou psicóloga já há 42 anos, sou aposentada do Serviço Público Federal, que eu trabalhei desde a época que era INAMPS, depois aposentei já no Ministério da Saúde. Atualmente eu trabalho no Núcleo de Idosos, o NCI, eu recebi um convite há 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos atrás, para trabalhar no Núcleo de Convivência de Idosos. Uma psicóloga saiu e a gestora me sugeriu que mandasse um currículo e que havia interesse para trabalhar, uma vez que eu também já fiz um curso de gerontologia mais básico e atualmente eu faço um curso de pós-graduação na área de gerontologia. Tá? Nesse período todo, além de formar em psicologia, eu fiz administração hospitalar, fui trabalhar com comissão de sindicância e depois me envolvi com os trabalhos voluntários e atendimentos, além dos atendimentos de consultório, atendimento com idosos. E aqui estou eu, no Núcleo de Convivência de Idosos. Tá? Eu já trabalho há 2 anos e meio no Núcleo de Convivência de Idosos. O que é o Núcleo de Convivência de Idosos? É um trabalho da assistência social, é uma política pública da assistência social que tem a proteção social aos usuários. O que envolve isso? Envolve que o Núcleo de Convivência de Idosos é para pessoas com 60 anos ou mais, independente do sexo masculino, feminino ou outra opção, a sexualidade ou sexo não tem problema algum, são prioridades as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e a função dele é fazer com que o idoso tenha um envelhecimento saudável, ativo e que ele possa ser um pouco mais produtivo nesse interim. Nós temos lá várias oficinas que propiciam esse envelhecimento ativo no qual eu estou falando, oficina de dança, oficina de yoga, nós temos Yankun, nós temos canto coral, nós temos artesanato, nós temos dança sênior, nós temos inclusão digital. Inclusive está sendo, vamos dizer, a menina dos olhos, a inclusão digital. Por que a inclusão digital está sendo? Nesse período que nós estamos de internet, onde as pessoas estão para tudo tendo que utilizar os aplicativos da vida, nessa oficina a SMADES tem elogiado o trabalho, porque nós estamos fazendo com que esse idoso que tem que acessar o Eu Sou Gov ou outras plataformas de banco, eles têm se identificado com o trabalho. E nós temos essa oficina. Então, acabou sendo a menina dos olhos deste trabalho. Áurea, nossa, é apaixonante. Núcleo de Convivência do Idoso. Você falou de produtividade, né? A gente está vivenciando um momento em que lá atrás a pessoa se aposentava, não fazia às vezes mais nada, o que às vezes adoecia, trazia depressão, né? E hoje em dia tem algumas possibilidades, acredito que falta mais, mas nós temos possibilidades de atividade, né? Desses idosos. Aí você colocou oficinas. Como que você vê a diferença entre um idoso que não participa de um serviço desse e um idoso que participa desse serviço? Eu sempre defendi que, assim, as pessoas têm que fazer, às vezes, um trabalho paralelo. Quando ela vai se aposentar, fazer um trabalho diferenciado. O que acontece nessa minha visão? Antigamente, falar de aposentadoria era falar que você vai morrer. Até tem o meu pai que faleceu cedo, e eu acho que ele faleceu ainda nessa concepção. Eu vou me aposentar, eu estou já no bico do corvo. Embora, na época que ele faleceu novíssimo, ele faleceu com 56 anos.
Hoje isso está na flor da idade. Eu sempre falo para as pessoas, quando elas estão nessa fase de aposentar e que passa por mim nos atendimentos que eu fazia de consultório, é o seguinte: você se aposenta do serviço, você não se aposenta da vida. Eu acho que essa ideia de que você vai se aposentar e não vai fazer mais nada está muito ultrapassada. E eu acho que o pessoal hoje também ainda não acordou que o idoso, ele aposenta e ele é produtivo. Entendeu? Se eu aposentei cedo, por quê? Porque antigamente até não era com essa tabela, era assim, você tinha 30 anos de serviço, não dependia muito da idade. Depois que começou essa forma, de repente, ter esse índice e que dificilmente você aposenta com 100%. No meu caso, como servidora pública, eu aposentei com 100%. Então, eu aposentei numa outra época e quando eu recebi o convite para o trabalho no NCI, eu estava frequentando o NCI, frequentando as atividades, quer dizer, eu já estava nessa fase de terceira idade e que, de repente, estava fazendo parte de um trabalho. E sempre acreditando, porque paralelo a esse trabalho que eu faço, essa parte integrativa de numerologia, as coisas que são ligadas a esse meu trabalho integrativo, eu continuava fazendo. Então, e defendendo a ideia do que eu falei, que, na verdade, se aposenta do serviço, você não aposenta da vida. Então, acho que isso é um fator que as pessoas hoje precisam acordar. Algumas pessoas acordaram e outras você precisa estar falando para ele que ele está envelhecendo, mas ele ainda é produtivo. É possível envelhecer bem. E o trabalho de gerontologia, o trabalho do NCI é fortalecer os vínculos. Fazer com que você entenda que você aposentou de algum serviço, ou se você não trabalhou, você não tem que ficar em casa sem fazer nada. Você pode fazer alguma atividade. E tudo que a gente vai ver hoje, falando do envelhecimento, falando com relação a ser produtivo, fala que você precisa mexer com a sua alimentação e fala que você tem que ser ativo no sentido de fazer alguma atividade física. Isso te deixa vivo. Então, a finalidade do núcleo é essa. De repente, fortalecer os vínculos que você tem e sempre, enquanto o NCI, vai dar prioridade para quem recebe algum benefício do governo, recebe o BPC, ou, de repente, tem um outro comprometimento. Então, a gente recebe uma lista ativa do pessoal do CRAS, que é o CRAS vinculado à nossa região, para que a gente faça visita e nós também podemos, sem a possibilidade, enquanto visita, saber como está esse idoso, sabe, falar para ele do benefício que ele recebe, que ele tem que renovar, ver as necessidades dele e também convidá-los para participar do núcleo de idosos. E até porque ele tem prioridade com relação às outras pessoas que nos procuram. Tá? Nosso núcleo funcionava num determinado local, e depois nós precisamos mudar, porque o CRAS pediu que nós procurássemos um outro local, um espaço maior. Que seria por conta de um espaço maior e que a gente tivesse um pouco mais de atividade. E nisso nós fomos parar num lugar que é muito mais movimentado do que onde nós estávamos. Então a procura é muito grande. Além dos assistidos que nós temos uma fila de espera. Porque, na verdade, assim, tem várias atividades, nós temos 9 atividades. Não são todos os NCIs que têm esse número de atividades, mas nós temos 9 atividades. E isso também chama atenção. Então, nós temos idosos de 84 anos, 86 anos, assim como temos novos, né? 62, os mais novos, e também menos tempo. E aí a gente encontra uma outra dificuldade, assim, porque quem está lá há um tempo, essas pessoas não saem. E outras pessoas querem entrar, então a gente encontra dificuldade. Às vezes a pessoa está numa oficina e não está na outra por conta de não ter mesmo a vaga para a pessoa. Os que estão em estado de vulnerabilidade que a gente identifica, a gente vê para eles começarem em qualquer uma das oficinas. E nós temos muitas novidades no nosso trabalho. Por exemplo, nós temos um professor que dá aula de dança, que ele também faz parte de um grupo, de um trabalho que existe na prefeitura, que é o Vem Dançar. Além dele ser o nosso oficineiro, ele também tem esse grupo. Então, eles nos convidam para bailes.
Os idosos adoram bailes. Muitos já são aposentados e aí outros assim. Às vezes nós recebemos o convite da prefeitura e a prefeitura manda ônibus. Nós temos como, de repente, lotar esse ônibus. Mas os dias que tem alguns bailes, mas nós não fomos convidados, alguns deles se mobilizam entre eles e eles vão por conta própria para esses bailes. Então, nós temos esses eventos. Nós temos um pessoal no artesanato que participa do artesanato e tem os voluntários do artesanato. Então, quando tem essas mudanças de estação, ou de repente festa do Dia dos Pais, Dia das Mães, elas fazem toda a decoração do nosso espaço por conta delas. Então, às vezes a gente dá uma ideia ou fala que gostaria de, e ela se prontifica em fazer todo esse trabalho. Então, nós temos vários diferenciais. A dança sênior é uma dança também diferenciada, porque é uma dança que você trabalha concentração, trabalha memória, trabalha atenção, e também é uma dança que tem chamado muita atenção do pessoal. Não é uma dança de baile, como a dança de salão, mas toda a mobilização, como ela usa música, usa esses recursos de atenção, de memória, ela se torna móvel, vamos dizer assim, móvel e chama a atenção de todo o povo, o pessoal que nós temos lá. Já falei da inclusão digital, que eu acho que é importante, acho que a tendência é uma oficina que, por enquanto, ela é pequena, mas a gente sabe que a necessidade do grupo é grande, então eu acho até que é pequena, porque uns ainda têm dificuldade de utilizar o celular. Entendeu? Uns não trazem o celular porque falam, eu tenho medo de ser roubado ou alguma coisa. Outros pela dificuldade que tem para manusear o celular. Mas essa oficina, a professora está procurando ser um pouco mais didática e está trazendo esse pessoal para mais próximo da realidade deles. Então, aí eles já têm esse movimento. Áurea, é muito atencioso. Você falou assim, tanto dos projetos que tem lá, das oficinas, que eu tive a impressão que a vida começa depois dos 60. Vou te dizer por quê, Áurea, porque a gente passa a vida inteira trabalhando. A vida inteira trabalhando. A gente não tem tempo de ir no baile, a gente não tem tempo de ir no teatro, de ir no cinema, de fazer dança. A gente não tem tempo de fazer dança. E muito menos, às vezes, tempo de fazer um curso de formação, como a questão que vocês estão fazendo agora. Tá. Você percebe a qualidade, o ganho em termos de saúde desses idosos que participam? Sim, eu percebo, sim. Eu até comento com a gerente, né, porque ossos do ofício a gente acaba observando além da conta. Então, eu consigo ver se foi uma inscrição que eu fiz, eu consigo ver o movimento da inscrição, consigo ver o momento que ele começa a participar na oficina e começo a ver a evolução. E eu estava conversando esses dias com a minha gerente, que eu estava falando para ela, pontuando algumas pessoas, falei, olha, eu lembro o dia que chegou e como chegou, e olha como está. Então, de vez em quando, eu pontuo para a minha gerente alguma percepção e eu sempre, quando eu chego, eu procuro ver quem está, quem não está e sempre estou dando uma geral no movimento das pessoas, né? Nesse sentido. Eu trabalho também nessa minha linha de trabalho com a antroposofia. E a antroposofia fala que, às vezes, quando você começa, a tua ambição enquanto pessoa é de conquista, até um determinado ponto. Depois das conquistas materiais, ela cessa, e a tua evolução já começa a se ligar mais com a evolução espiritual. Então, alguns dos valores que você tem depois dos 60 já não são mais os mesmos de 20, 30 anos. Os seus objetivos já são outros. Você tem outros interesses, a gente caminha naquele lado que faz... Qual o seu legado? O que você está deixando para o outro? Se de repente você partir hoje, o que você deixou como semente para quem ficou? Porque você já foi. Então, na verdade, assim, eu venho naquela crescente de conquistas até o topo. De repente, aí eu vou fazer aquela descida, né? Então, os meus objetivos, as conquistas materiais, eu já estava lá no topo. Agora eu vou por esse lado mais espiritual. Então, é o momento que eu começo a entrar na época do voluntariado, da atenção, de fazer o que eu não fiz antes, de me preocupar menos com o que as pessoas pensam sobre a minha pessoa. Então, tem valores
muito modificados a partir dos 60 anos. Tá? Então, eu acho que nesse legado do envelhecimento tem isso. Você está preocupado mais em conhecer outras coisas, fazer o que você não fez antes, mas mesmo assim com outros objetivos. Tá? Áurea, a velhice com qualidade, né? A velhice com qualidade. Áurea, nós também estamos passando por um momento de transição geracional. Como é que você vê esse envelhecimento da nossa população? O que você acha que precisa para dar continuidade nesse serviço que é tão importante para o idoso? Porque um idoso que convive num centro para idoso, que tem todas essas atividades, ele adoece menos, ele está mais ativo, ele está produtivo, né? E isso impacta em questões de médico, de gastos com saúde, até para o próprio governo. Você acha que precisa mais desses serviços? Como que você vê essa transição geracional de a gente ter mais idosos no futuro e a falta de política pública? Como é que você vê isso? Nós estamos chegando assim, ainda nós não subimos para ser a maioria, mas nós já estamos no topo do número de idosos ser maior em toda a população. E aí o que falta, que eu sinto que falta, é o que? Falta políticas públicas. A gente, nos nossos encontros, inclusive a semana passada nós fizemos um encontro que foi um encontro intergeracional. Então teve um encontro, teve um pessoal de música, que era um pessoal jovem, é uma orquestra que tem, do núcleo de crianças, né, do CCA, crianças e adolescentes, né, o CCA. E tínhamos nós, porque no nosso bairro, entre Parque São Lucas e Vila Industrial, tem 2 NCIs que fazem parte do mesmo CRAS, que é o nosso, que é o que eu trabalho, que é o NCI Bem-Estar da Melhor Idade, e tem um Respeito e Dignidade que também fica próximo um do outro. E os 2 fazem parte do mesmo CRAS. Então, tinham os nossos serviços, então teve uma apresentação dos nossos idosos, treinado pela nossa gerente. Então, eles apresentaram com musical e com dança lá. E teve esse pessoalzinho que é mais novo. Então, a gente conseguiu fazer esse encontro intergeracional. É uma coisa para ter sempre. Acho que os encontros intergeracionais são coisas para ter sempre. Agora, também, o que falta para o idoso, nós participamos, nosso núcleo de convivência, a gente participa do Fórum da Pessoa Idosa, né? Porque hoje a gente não fala idoso, a gente fala pessoa idosa. Então, participamos do fórum, a gente procura estudar alguma coisa, ver direitos e deveres da pessoa idosa, através do próprio estatuto, faz com que, quando tem esses encontros, que tenha a participação deles para conhecer, porque você não pode brigar por uma coisa que você não conhece. Mas se eu, de repente, não sei nada que fala no estatuto ou que fala do meu direito, a minha tendência é ir nos encontros e concordar com todo mundo que fala. Então, a gente quer que eles também tenham consciência do estatuto deles, e o estatuto deles, não, eu também estou dentro agora, né? O estatuto nosso, e que a gente possa brigar por algumas coisas para o nosso direito. E outro dia até estava conversando com a minha gestora e ela falou que, a minha gerente, ela estava falando que os vereadores têm que brigar por algumas causas que são nossas. Mas os vereadores não têm conhecimento, ou eles também não têm interesse. E o idoso ainda, quer queira ou quer não, a gente se depara com pessoal que discrimina o idoso. Então, o idoso é velho, o idoso não pode, o idoso não faz, entendeu? Então, qualquer coisa, aquela pessoa idosa, não fala pessoa idosa, eles falam, aquele velho lá. Então, quando a gente vê isso, a gente tem que recriminar. Então, o que falta para nós são políticas públicas voltadas para os idosos. Então, nós temos que falar para os vereadores ou para quem está governando quais são as necessidades do idoso, qual que é a dificuldade do idoso, para que nós brigando junto com eles para poder formar alguma coisa. Do contrário, eles não têm interesse, porque para muitas situações também existe um entendimento de pessoas intelectualizadas também, que falam, tá para morrer, morreu. Então não existe uma preocupação com aquele idoso, porque já que ele está velho,
ele vai morrer logo, entendeu? Então ele está mais no bico do corvo do que qualquer coisa. Então ainda tem essa mentalidade de porque está velho, deixa para lá, porque ele logo vai morrer, entendeu? Então esquece dos valores que tem a pessoa idosa. Então a gente tem que brigar para mostrar que nós ainda temos poder. Com relação ao que você falou, com relação além das políticas públicas, se nós percebemos que o idoso que começa a fazer atividade física, ele começa a melhorar, a tendência dele é aumentar a idade de vida dele. Então ele com certeza ele vai envelhecer. Quem está fazendo atividade física vai envelhecer saudavelmente. Quem não faz nada vai ter uma certa dificuldade. E acho que também vale a pena salientar o seguinte: o idoso que vem, às vezes, com problema de depressão, problema de ansiedade, são pontos que, quando você começa a fazer as atividades ou começa a se sociabilizar, porque o idoso, quando ele entra no grupo de NCI, ele se sociabiliza com outros. Muitos são sozinhos, estão em casa. Quando eles começam a ver outros colegas, começa a ter outras oficina de canto coral nossa também é uma oficina que tem crescido bastante. Quando eles começam a participar e começam a ver que eles podem, né, porque ainda existe aquele negócio, eu não faço porque eu não posso, não faço porque eu não sei. Quando eles começam a ver que eles podem, começa de pouquinho e depois vai aumentando, eles começam a criar asas. Confiança. Né? Então, cria confiança, cria asas, a quantia de remédio que tomava já diminui, porque de repente começa a mudar o ar da graça. A endorfina, essas coisas começam a se modificar no corpo. Então, aí é um outro respaldo que a gente tem. Já tem brigas boas com relação ao envelhecimento saudável hoje. E também, nesse sentido, também tem um lado de espiritualidade que a gente também está colocando muito em evidência hoje, né? A gente já existem atividades que a gente faz, por exemplo, o idoso que ora, o idoso que não ora. Então, existem várias coisas que até a espiritualidade está entrando como uma crescente. Não é só a espiritualidade, mas também a espiritualidade está entrando com uma crescente, com a melhora de saúde da pessoa idosa. Áurea, você falou da questão da saúde que melhora muito. Hoje em dia já existe um olhar para a questão da pessoa idosa. Aprendi, pessoa idosa. E as políticas públicas hoje começam a se despontar para garantir a essas pessoas direito. Você acha que precisa de ampliação? Porque você também colocou aqui que você tem um número de atendimento, que vocês saíram de um local menor e foi para um local maior e aumentou a demanda, mas existe uma fila de espera. E quem, por exemplo, entra na aula de ginástica não quer mais sair da aula de ginástica. Então, não é para a pessoa sair para outro vir, é para ter mais política pública que atenda esse que não quer sair e outros que queiram entrar. Precisa de mais política pública para essa demanda de pessoa idosa? Precisa, porque, na verdade, cada política, quando a gente tem um ato que se evidencia, elas estão ligadas a alguma política pública. Por exemplo, que os NCIs vieram de uma política pública da assistência social. Então, quando você vê concretizar algumas coisas, então vem de um segmento da vida, né? Então, na verdade, a gente sempre briga nos fóruns da pessoa idosa para aumentar ILPIs, aqueles lugares, de repente, para convivência, ou, de repente, que não seja exatamente de convivência, mas que seria para dar uma assistida naquele idoso que mora sozinho, não tem casa, não tem ninguém, que suporte que ele vai ter se ele é uma pessoa saudável, se ele não é uma pessoa saudável, que já é um outro segmento do serviço social, né? Então aí tem outras coisas que você vai ver, precisa ampliar. Por exemplo, nesse caso do NCI, nós temos 93 NCIs em São Paulo, desses que são ligados à prefeitura, com essa parceria com a prefeitura.
Se nós temos 93, nós temos, se eu não me engano, 42 é na Zona Leste, 30 e pouco é na Zona Sul, depois na Zona Norte, Zona Oeste, tem um número menor, mas a gente também percebe, assim, é um número menor, mas quais são os bairros que fazem parte dessa demanda? Dessa demanda, porque na verdade quanto mais próximo da periferia, a tendência seria ter mais núcleo de convivência de idosos, porque nós temos na periferia um número de pessoas vulneráveis muito maior. Se o objetivo do NCI é trabalhar com essa pessoa que tem a vulnerabilidade, a gente precisa trabalhar nesses antros. Então o número tem 42, alguns bairros ainda tem mais de um, mas ainda é pouco. É pouco, por exemplo, se nós temos uma demanda de espera, nós trabalhamos num período que são 4 horas semanais, 4 horas por dia, 4 vezes 5, 20 horas semanais. Teria que estender o nosso período de trabalho, ou de repente criar novos NCIs. Então, tem demanda para ter outros NCIs, tá? Para o nosso miolo. Imagine outros lugares que são mais afastados. Então, tem essa necessidade de aumento de NCI, sim. Áurea, antigamente o idoso ficava em casa, ficava excluído mesmo, né? Esse apontamento que você colocou, né, que a gente já vê um olhar por conta de uma demanda que já está vindo aí, está sendo acelerada, né, o envelhecimento aqui, né? E você estava falando do serviço dos encontros intergeracionais. Nós também temos alguns serviços intergeracionais na cidade, né? Que a gente está no foco do NCI. Isso é muito importante. A gente tem, às vezes, em outro país, uma cultura onde os jovens, os mais novos, reverenciam os idosos pelas suas experiências, as suas capacidades, do legado que você colocou aqui, que deixou. A gente não cultiva muito aqui, então essa questão da intergeracional é muito importante, né? Essas convivências que você falou que vocês têm algumas vezes e que você acha que precisa aumentar. Me fala um pouquinho disso. Você já falou, mas... Eu acho que quando faz encontros intergeracionais, você dá a possibilidade de fazer aquele contraste, né? Das pessoas novas olharem as possibilidades, das pessoas velhas. Tem meio que um jogo, né, de percepção. Uma simbiose, né? Uma simbiose com relação a isso. Então, parece assim que fica distante. Jovem, adulto, idoso, são segmentos diferentes. E, na verdade, não são. Né? Então, na verdade, se você pode, de repente, é um idoso aqui, uma pessoa de 80, que ela está vendo bisneto, às vezes, bisneto, o filho, o bisneto, né? Eu acho que é importante esse olhar. São etapas que a gente vai passar sempre. Sempre, a criança sempre. Vai olhar o idoso, tipo, amanhã pode ser eu, o jovem, e o idoso vai lembrar do que foi e do que vai vir. Com as certeza. Outras gerações. Eu acho que o trabalho do NCI também propicia esse olhar familiar. Tá? Que de repente você vê, quando você começa a ver que você não tinha... Você se olhava sem possibilidades e você começa a ver que você pode, você se alegra e as pessoas que estão na convivência com você também se alegram, porque ela também começa a ter aquele olhar de admiração, né? Olha, meu vô, vem, nós fizemos outro dia um passeio e a filha veio trazer a mãe queria levar, tipo assim, uma mala de viagem, como se de repente, naquele um dia, ela foi fazer tudo. Ela vai para a piscina, vai fazer, não sei o que ela vai. Já não tinha necessidade, mas ela estava tão alegre para aquele encontro, que de repente ela estava. Então foi a filha com a neta lá para poder levar a idosa para esse passeio. E eu acho que quando o idoso começa a ficar bem, os olhares da família também se modificam. Entendeu? Então, os olhares da família também se modificam. Aquele idoso que ficava o tempo todo reclamando, ele já não vai ficar... ele já deixa de ser o reclamão. Né? Eu acho que a gente pode chegar, talvez, a um tempo que a gente vai ver menos farmácia sendo... aparecendo, né? Porque você mede a população de idosos e adoecimento pelo número de farmácias que você tem
aquele pedaço, né? Então a gente pode, de repente, começar a ver menos farmácia, porque as pessoas estão tendo um olhar diferenciado. Não é que não vão comprar remédio, mas já vai ter um outro diferencial com relação a. Eu acho que é possível isso ainda, entendeu? Ah, você falou da questão da família. A família tem obrigação com o idoso, né? O idoso já teve obrigação com a família, aí inverte os papéis, onde os que foram criados têm que cuidar dos criadores, né? Que criaram. E quando você fala, às vezes o jovem trabalha o dia inteiro e tem às vezes uma mãe e uma filha sozinho, né? Ou um filho e uma mãe, não tem outra pessoa para cuidar, trabalha o dia inteiro e deixa o idoso. Então, essa política pública que trata o idoso, que mostra para o idoso o potencial que ele tem para se desenvolver, tranquiliza a família, porque o filho vai trabalhar pensando, eu estou indo trabalhar, mas eu estou deixando, a minha mãe vai para o NCI, a minha mãe vai no baile, a minha mãe vai em algum lugar, ou o meu pai. Traz uma tranquilidade na questão daquela preocupação do cuidar, né? Porque o idoso se fortalece e acaba se autocuidando, né? Essa questão da família é muito interessante. Eu acho que existe, mas eu acho que algumas coisas que existem no social, a gente ainda tem aquele idoso carente, né? Muito. Que fica então, às vezes, o idoso, a pessoa criou os filhos, ela criou os filhos e ela acha que os filhos têm que cuidar dela. Entendeu? Tem determinados valores que o idoso ainda tem e que a gente, às vezes, mais nova também tem, às vezes, aquele coisa, porque, de repente, eu criei, tem obrigação comigo. Então, tem algumas coisas que precisa ser sanada. Então, tem vícios que você colocou lá na tua família e, de repente, você acha que eles têm obrigação de. Não é que tem obrigação de. Tem coisas que, às vezes, você tem que reconhecer o seu papel enquanto idoso, o seu papel enquanto pai ou mãe, etc. e tal, porque, na verdade, assim como os filhos têm liberdade, você também tem liberdade para decidir determinadas coisas. E tirar aquele papel de que o filho tem obrigação de, meu filho tem que fazer, meu neto tem que fazer. Não, tem que olhar cada coisa e o seu devido papel. Acho que não tem que, de repente, invadir o papel do outro. Eu preciso entender que algumas coisas aconteceram na minha vida, preciso entender que faz parte do envelhecimento. Preciso entender, às vezes, terapeuticamente, que naquele momento eu estou fazendo o papel do mimadinho, do carente, o idoso carente, e quer que todos os filhos estejam ali do ladinho. Às vezes não é esse o momento e não é esse o papel, entendeu? Eu preciso reconhecer que, em função da minha carência, eu quero todos a patinha, né? A patinha quer todos os patinhos ali do ladinho, os filhotinhos, tudo tal. Então, às vezes, eu preciso reconhecer qual que é o meu papel ali na família e o que eu estou querendo dos meus filhos, entendeu? Então, a liberdade, eu acho que existe, é importante a gente reconhecer que o idoso está envelhecendo livre, leve e solto, ele pode decidir a vida dele, tem os cuidados do filho? Tem, a gente precisa ter, de repente, lá no NCI, a gente precisa telefone, dados dos filhos, porque caso de uma situação de emergência, a gente tem. Mas os filhos também têm que ser um pouco... não largar o idoso. Né? Porque também tem o que larga o idoso. Chega no meio termo. Precisa, de repente, reconhecer o seu papel enquanto filho e os pais também reconhecer o seu papel, o que ele podia ter feito, ele fez, e se precisar de uma necessidade ou outra, vamos recorrer a isso. Se não há necessidade também, né? Vamos caminhar com... Aura, é esse meio termo que eu queria chegar, essa questão. Existe uma responsabilidade do filho, do Estado, de garantir para o idoso alimentação, saúde, cultura, lazer, né? E os filhos colaboram nisso também. E aí você colocou muito bem a questão da responsabilidade desse idoso também em colaborar com a sua parte, né? Que não precisa de cuidado, sim, mas não daquela questão totalmente voltada só para aquilo, né? Só aquela coisa, a questão da obrigação tem que ser uma coisa dividida e mais tranquila, né?
Áurea, é assim, a gente acha que tinha tanto para falar sobre NCI que o tempo chegou a ser até um pouco curto, mas eu acho que nós vamos voltar para conversar um pouco disso, né? Eu quero que você faça umas considerações assim finais a respeito de NCI, a respeito do seu trabalho, para a gente... Eu tenho um objetivo de ver alguma coisa no sentido do direito do idoso. Não sei se de repente seria, até porque no nosso NCI eu não vejo, mas eu sei que é uma coisa que existe muito com relação ao idoso. O nosso, até porque eu acho, em termos de vulnerabilidade com relação ao que eu vejo nos outros, o nosso tem um diferencial no nosso NCI. Mas acontece muito de alguns idosos, eles que são sustentadores da casa, e serem explorados pelos filhos na parte financeira. Isso eu sei que é uma coisa que é muito comum, não é uma coisa presente no nosso NCI, mas isso é comum. A gente sabe que tem idoso que é ele que move a família. É uma família, às vezes não é uma família pequena, é uma família grande, e ele recebe, às vezes é com a aposentadoria dele, e às vezes não, às vezes é com benefício que ele recebe. Então, acho que é uma coisa que vale a pena ver. Eu gostaria de aprofundar, gostaria de olhar melhor, mas está uma coisa, talvez seja uma outra pós que eu vou fazer, alguma coisa voltada para esse lado, porque existe essa exploração do lado financeiro do idoso. Então, é o filho que explora, e ele acha que é obrigação dos pais, entendeu? Uhum. E é ele que faz isso. É uma situação que eu vejo de violência financeira, vamos dizer assim. Finaliza. Eu vou finalizar falando... Não, dizendo o que te mudou esse trabalho, por favor. Esse trabalho? Eita, lasqueira. Bom, depois corta. O que me move, assim, olha, como já faz tempo, olha, o primeiro curso de gerontologia que eu fiz foi no ano 2000. No ano 2000, era o 10º do Hospital Servidor Público Municipal. Então, na verdade... de lá para cá muita coisa mudou, né? Naquela época era só falando que vai chegar um tempo que a população de idosos vai ultrapassar, etc. e tal. E naquela época eu já atendi, inclusive num trabalho que eu fazia num centro espírita de atendimento, eu atendia já muitos idosos. Então, nessa época eu passei a atender como psicóloga em domicílio. Então eu ia e de repente a gente ia dar voltas, ia sair conversar com os idosos, ia para ele passear ou passar até uma praça, alguma coisa, para ele conversar. Então era uma terapia que não era dentro do consultório, mas era possibilitando esse tipo de conversa. Eu acho que talvez, como a minha visão de envelhecimento, eu sempre acreditei que é possível você envelhecer bem. Sempre acreditei que você pode se aposentar do serviço e você não se aposenta da vida. E eu sempre falei, você deixou esse serviço, mas você não deixou a vida. Como eu frisei muito, eu acho que potencializou talvez mais. Agora, com tantos idosos, eu continuo reforçando esse lado. Você é capaz, você pode ir aonde você quiser e como você quiser. Você tem que separar na tua vida, você tem que ter um tempinho que é para a família, tem que ter um tempo que é para lazer. Esse lazer inclui viagem, é a hora que eu tenho para olhar para mim. É que seja para leitura, que seja... Você escolhe o que você quer fazer. Se é viajar, que eu acho que é muito bom o idoso sair para viajar, sair daquela zona de conforto. Então, eu acho que são coisas que são fundamentais, tá? E eu quero aproveitar, já que a Milda já falou para mim que são os minutinhos finais, eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade de falar sobre o NCI. Espero ter atingido a expectativa do que vocês queriam saber sobre o NCI. Quero falar, se vocês têm interesse em conhecer um pouco mais disso, pode procurar um NCI no bairro de vocês, ou pode, de repente, procurar no site da prefeitura, dá para encontrar vários endereços de NCI. Aí você pode se identificar e ver algum próximo da sua casa. Se de repente foi naquele e não se identificou, também pode ir num outro que você se identifique e que seja do teu bairro,
tá? Cada NCI tem uma dinâmica diferente, porque os gerentes também são diferentes, né? Então, o número de oficinas também é diversificado. Então, vai viver, vai aproveitar a vida. Lembre-se que você é capaz. Você pode chegar onde você quiser. Foi show. Tá bom? Áurea, nós agradecemos muito, muito a sua presença. Foi show, mas eu acho que, assim, foi tão bom que a gente precisa voltar mais vezes para falar desse serviço. Foi maravilhoso, foi show. Nós agradecemos muito, 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 muito a sua presença, o ensinamento, porque isso vai servir para mais idosos ir procurar NCI, para jovens, adultos, e verificar qual é o serviço. E assim, o ânimo que você deu também, estou chegando lá, né, nessa idade, acho que é a melhor idade mesmo, né? E a gente agradece muito por esse Pode Citra. Até a próxima.